missionário também para a igreja. Nós temos uma congregação na Vila União. Cadê o Jody? Está ali. Persílio está lá também, presbítero Persílio. Maurício está aí também? Está ali, ó. Maurício e a Marjorie, sua esposa. A congregação, irmãos, fica aqui. A Vila União é ali, vamos dizer assim, na esquina da Avenida Imperador com Águia de Aia, né? Bem ali pertinho. Essa congregação, nós temos ali um templo muito bem estruturado. E se você quiser ajudar esse ministério da igreja, se você quiser participar de cultos lá, atuar ministerialmente lá, conversa com o nosso seminarista Joe ou com o presbítero Persílio, e você podia ajudar o trabalho se você quiser, tá certo? Inclusive, se você quiser frequentar lá e ser membro lá, não tem problema. Se é membro aqui, frequenta lá, ajuda lá, não tem problema. Está na igreja, Igreja da Penha também, tá? Então, sei lá como você vai ajudar, mas conversa com o presbítero Persílio, conversa com o Joe ali, nosso seminarista, e fala: eu quero ajudar, né? A Hirlane já é uma das membros nossos que tem contribuído lá, mas é um trabalho, é um desafio missionário para nós. Acabou que a pandemia prejudicou muito, né, esse ano o desenvolvimento lá, mas se Deus quiser, esse ano vai voltar à normalidade, e aí você pode ajudar nesse ministério. É uma igreja que vamos plantar ali naquele lugar, a partir da congregação que já existe, tá bom? Então, eis aí o desafio para você nos ajudar. Primaverinhas aí, 26 aninhos, eu brinco. O pessoal fala: tá novo, eu estou mais perto do céu. Eu estou mais perto do céu. E é uma bênção poder estar aqui mais uma vez. É a primeira vez no ano que eu vou pregar, né? No ano 2020, aqui na nossa igreja, é a primeira vez, né? Então que Deus venha falar ao coração de vocês, como falou profundamente ao meu coração enquanto eu estudava esse texto, que é um dos meus prediletos da Bíblia, uma das histórias mais fascinantes para mim, do poder que tem o louvor e do poder que tem a oração quando nós não sabemos o que fazer. É isso que nós cantamos aqui agora, por isso que eu escolhi esse louvor. Vocês vão ver agora a união entre tudo que nós cantamos desde o começo, os versículos foram lidos, as orações foram feitas, junto agora com a palavra de Deus para falar. Espero que fale o coração dos amados irmãos. Então abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 20. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ver uma conhecida história. A história de um rei que, quando se deparou com uma situação conturbadora, clamou ao Senhor, pediu ao Senhor. Ele confessou ao Senhor, ele se entregou ao Senhor, e o Senhor operou por ele. Então, abra sua Bíblia em segundo livro das Crônicas, capítulo 20. A nossa meditação será até o capítulo 30, mas eu lerei até o 12, tá bom? Por conta do tempo, eu lerei até o 12, uma vez que é um sermão expositivo. Depois que eu passar do 12, vocês vão acompanhando comigo o restante do texto, tá bom? Então, até o versículo 12, capítulo 20. Queria parabenizar o pessoal da transmissão aí dos slides, que bonitos os slides, todos se mexendo, né? O negócio tá ficando bem aqui, hein? Que bênção, Jorge. Obrigado, viu? O negócio está ficando que nem a sede já. Daqui a pouco vai voltar que nem a sede aqui já, né? Louvado seja Deus, amém? Capítulo 20, e nós vamos meditar, nós vamos continuar nesse mês. O tema desse mês que nós estamos tratando aqui na nossa igreja, na nossa congregação, é oração. Oração. Vocês ouviram uma mensagem a respeito de vir à casa do Senhor, né? De desejar estar na presença do Senhor pelo nosso irmão Marcos. Na semana passada, o nosso seminarista Bastos pregou a respeito da insistência que nós devemos ter com a oração. Jesus é que disse que nós devemos insistir, que aquele juiz iníquo atendeu a oração daquela mulher, quanto mais o nosso Pai, que está no céu, vai nos responder com coisas boas, né? E hoje eu quero falar de uma das mais poderosas e uma das mais belas orações da Bíblia, que é a oração de Josafá. Para mim, né? Não sei para você, não sei se você conhece esse texto, mas para mim é uma das orações mais belas da Bíblia, muito parecida com a oração de Cristo, muito perto daquilo que o Senhor ordena que a gente ore. Tá bom? Livro de Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim: Depois disto,
os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Veja só, eles vão lutar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, olha o tamanho, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E Josafá, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Josafá teve medo. E o fez o quê? Se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, ou seja, ele está no templo, ele está naquilo que seria a igreja daquela época, ele está em pé diante de todo o povo junto com ele, e disse: Ah, Senhor nosso Deus, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Nas tuas mãos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra e de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, veja só, peste ou fome, coronavírus ou falta de comida, escassez, nós nos apresentaremos diante desta casa e de diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Veja só, Senhor, o Senhor não permitiu que a gente destruísse esse povo. Agora, pois, eis que os filhos de Moabe, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Vamos ler 12 juntos? Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós não sabemos o que fazer. Eu e Josafá não sei o que fazer. A congregação de Israel não sabe o que fazer. Nós não sabemos, mas os nossos olhos, a nossa esperança está posta em ti. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, ó Pai, e nós queremos ouvir a tua voz. Nós cantamos, nós cremos em tudo que nós estamos fazendo aqui desde o começo, ó Pai. Neste momento nós pedimos que o Senhor nos livre de qualquer distração, Senhor, e nos abençoe com a palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós esta noite, Senhor. Que eu seja meramente um instrumento do Senhor para a glória do teu nome, ó Pai. Que o coração dos teus servos estejam atentos para ouvir, Senhor, a tua voz em nome de Jesus. Amém. Queridos, pregar no Antigo Testamento, você já estava conversando com a Lívia, né? Falou, Senhor, você prega muito no Antigo Testamento, né? Não é uma coisa fácil, porque exige do pregador, daquele que vai expor o texto do Antigo Testamento, um conhecimento que eu ainda não tenho, que eu estou procurando, buscando, né? Não tenho tudo ainda do Antigo Testamento, mas a gente tem que tentar estudar, né, o que a gente pode para passar para os irmãos uma mensagem cristocêntrica lá na Antiga Aliança. E para a gente entender um pouco do Antigo Testamento, toda vez que nós nos debatemos com o texto como de Josafá, é necessário lê-lo à luz do Novo Testamento. Então eu vou fazer muitos paralelos com a igreja. Israel, antigamente, representava o que a igreja hoje. Então eu sempre farei estes paralelos com os amados irmãos. E para compreendermos então a mensagem diante dos nossos olhos, é necessário compreendermos o contexto. Quem foi que escreveu o livro de Crônicas? Não sabemos. O que nós sabemos é que ele foi escrito para o povo que veio depois do exílio. Quem acompanhou a gente lá em Neemias, né? Foi naquele período de Neemias, Esdras, Zorobabel, que o livro de Josué, a Crônicas foram escritos. São os livros históricos que nós chamamos. E eles têm uma teologia para ensinar para aquele povo. Aquele povo está passando por um período difícil. Eles estão começando a reconstruir os muros, eles estão começando a reconstruir a sua vida religiosa, eles estão começando a reconstruir a sua própria vida,
Eles estão saindo do exílio para reconstruir as suas próprias vidas agora de volta à terra deles. E eles estão enfrentando também um contexto político conturbado, porque Israel já não é mais uma nação, não é mais um reino, é uma província do Império Persa. Ou seja, o rei deles é o rei Persa. O governo deles não é mais um governador local, agora é um governo samaritano. Aquele povo que vocês vêem no Novo Testamento que os judeus odiavam. Odeiam, sei lá se eles existem aí, eu sei que eles odiavam os samaritanos. Né? E os samaritanos eram que tinham poder, domínio sobre a região onde eles estavam. Nós temos um rei persa e o governo samaritano. Fora isso, nós temos os seus vizinhos que vira e mexe entravam para atentar com Israel. Eles se juntavam, eles se coligavam, eles se confederavam contra o povo de Deus, para oprimir, para saquear, para tirar-lhes aquilo que era deles, para, a gente usa o termo hoje, atazanar a vida dos irmãos, dos judeus daquela época, daquilo que seria o povo de Deus, aquilo que era a igreja de Deus naquela época. É nesse contexto geopolítico e espiritual, o povo apático, mas cadê a bênção do Senhor, essa nova aliança que Ele disse que faria com a gente, através do profeta Jeremias? O que a gente vê é só desgraça, o que a gente vê é só esse povo nos oprimindo. Cadê o Messias? Cadê o filho de Davi? E o cronista, vendo essa situação geopolítica, vendo essa situação espiritual do povo, ele escreve o livro de Crônicas para lembrar duas coisas aqui rápidas que eu quero que vocês peguem. A gente não tem tempo de aprofundar tudo aqui no livro de Crônicas. Ele escreve para não só consolar, mas como para encorajar o povo a esperar a vinda do rei messiânico. Ele escreve para falar para aquele povo: espere que o Senhor prometeu e o rei Messias vai desbaratar os reis da terra e nós voltaremos a ser o povo de Deus. Era esse o objetivo dele. O filho de Davi, a quem o Senhor prometeu que viria, que se sentaria no trono de Davi, ele virá. Então, filho, espere que ele virá. E não só isso, mas ele escreve também para mostrar o que eles têm que fazer enquanto o Messias não vem. O que tem que acontecer com o culto, porque a gente sabe que o exílio foi dado por causa da idolatria do povo também. E agora ele está voltando para os templos, eles estão reconstruindo o templo, a vida espiritual deles. Ele está falando o seguinte: ele escreve de juízes a reis o quê? Fez o rei que era mau perante o Senhor e o Senhor nos entregou nas mãos do fulano. Isso aqui é para vocês aprenderem o que acontece com o pecado, a necessidade do arrependimento. Juízes a segundo o livro dos reis, é para o arrependimento. Agora o livro de Crônicas é mais positivo, ele apresenta a esperança depois do arrependimento. Se de juízes a reis você tem, olhe para o passado e veja de onde Deus te tirou, e o que Deus faz quando ele pune o pecado. Crônicas é um livro onde ele só fala de coisas boas dos reis. Ele nem cita os reis de Israel, somente os reis que são da descendência do Messias, é citado no livro de Crônicas. Para mostrar e reiterar que a promessa de Deus ainda é válida, que a promessa de Deus estava de pé para aquele povo. E o que eles deveriam fazer a despeito e na circunstância que eles estavam vivendo geopoliticamente. Pegou aqui? Isso aqui é a ideia do texto que nós vamos ver agora. Por que ele escreveu o capítulo 20? Para que ele escreveu o capítulo 20? A ideia do cronista então é orientar os exilados a crerem na promessa do Messias que virá se sentar no trono e, por fim, acabar com o império dos ímpios. Era isso que o cronista tinha em mente quando ele escreve o livro de Crônicas. E o livro de Crônicas é positivo. Se você ler os livros de Crônicas, você vai ver que ele omite todas as coisas ruins que Davi fez, todas as coisas ruins que Salomão fez, todas as coisas ruins que os outros reis fizeram, os reis de Judá, da descendência de Deus. Mas ele dá, porque a ideia é agora, eu já mostrei em Reis o que acontece com o pecado, arrependam-se, agora, mas depois do arrependimento existe a esperança para o povo de Deus. Para nós ainda existe a esperança, é válido para nós também. O Senhor Jesus já pagou pelos nossos pecados. E todas as vezes que caímos, há esperança no sangue de Cristo para nós. E nós somos a igreja de Deus, o verdadeiro Israel, que estamos aguardando a vinda do Senhor. Aguardando não a vinda do rei como eles esperavam, mas a volta do rei, para consumar todas as coisas. E é à luz desta introdução que nós vamos compreender o que é que nós devemos fazer. Essas foram as orientações que ele deu, que o cronista dá ao povo de Israel, e que nós podemos tirar aqui pelo menos 3 lições. 3, eu sabia de 3, eu preguei por esse dia de 5. Hoje vai ser 3 lições. Nós podemos aprender
com aquele povo que tinha que aprender uma lição que o cronista quer passar. Mas, amados irmãos, tem problema que sobe contra nós, que às vezes parece que se coligou com um monte de outro problema. É só eu que passo por isso? Você já passou por uma situação na qual tem um problema, de repente aparece outro, de repente parece outro, e parece que eles se confederam, eles se unem de uma vez só e vêm para cima da gente? E às vezes você desesperado, nem conversa com ninguém, só você e Deus sabe aquilo que você está passando. Você está suplicando a Deus, você está pedindo a Deus, você está passando por uma grande angústia, e essa grande angústia, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de 1 trilhão de outros problemas. Você olha para um lado é problema, olha para o outro é problema, olha para o outro é problema. A vida do crente é isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus falou que nós vamos ter aflições. Tem de bom ânimo. É justamente o que esse texto fala. O texto do versículo 1 ao versículo 3 vai dizer que os moabitas, os amonitas e o povo de Seir, os meunitas, que possivelmente eram os edomitas, estão se confederando, estão se juntando para subir contra Josafá. Josafá que é um rei aprovado por Deus. Josafá que é um homem que anda com Deus. Josafá que é um homem que promove reformas na política e que traz paz para Judá. Um homem que, segundo o cronista, tanto em Reis quanto aqui, é um homem aprovado por Deus. E nós crentes fomos justificados no sangue de Jesus Cristo. Nós somos aprovados por Cristo Jesus. Logo, a nossa aprovação não vem daquilo que nós conseguimos fazer. Porque Jesus disse, a Bíblia diz que é trapo de imundícia as nossas melhores obras. Mas é por aquilo que Cristo fez por nós. Então nós podemos nos achegar a Deus por causa do que Cristo fez por nós. Josafá era um homem que podia se achegar a Deus, porque ele foi um rei aprovado por Deus. Mas, a despeito da sua aprovação, ele não deixou de sofrer provações. E na vida do crente é a mesma coisa. Você foi salvo em Cristo Jesus. Você foi liberto do império das trevas. Você foi amparado por Cristo Jesus. Mas isso não significa que Jesus te colocou numa redoma de vidro e você está protegido de todo tipo de problema. O crente pega Covid também. O crente é entubado também. O crente tem câncer também. O crente passa por várias lutas também. E, como eu disse aqui, às vezes parece que acontece aqui, grande multidão vem contra nós, às vezes. Olha o que a igreja vai passar daqui a uns anos, meus amados irmãos. Ideologias, políticas, filosofias contrárias à nossa fé, hoje já estão invadindo as portas da igreja, já estão confederadas como um só, para invadir as portas da igreja e romper com os nossos valores. A igreja de Cristo, a natureza da igreja de Cristo é limitante aqui na terra, ou seja, nós estamos numa grande batalha. E o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? O que nós devemos fazer quando vem contra nós grande multidão de problemas? Crises de fé, desesperos financeiros, famílias conturbadas, filhos desobedientes, casamentos quase sendo destruídos dentro do povo de Deus. O que fazer quando essa grande multidão de problemas sobe contra a igreja de Cristo? Sobe contra o povo de Cristo? Sobe contra a sua vida? O que devemos fazer quando somos encurralados pelas dificuldades? Emparedados pelo medo? O que devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer? Como diz o texto, nós não sabemos o que faremos. Ele diz. Está aqui na narrativa bíblica 3 lições que eu quero deixar para os amados irmãos. A primeira lição é: reúna-se, veja só, ninguém precisa passar nada sozinho. A igreja de Cristo não é isso. Reúna-se para buscar o Senhor. Veja o versículo 3 e o versículo 4. O versículo 4 diz que Josafá teve medo. E muitas vezes nós temos medo. E a nossa oração mais sincera diante de Deus é quando a gente declara aquilo que está no nosso coração. Senhor, eu estou com medo desse problema. E ele não só tem medo, mas ele vai buscar o Senhor. Ele diz que se pôs a buscar ao Senhor. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Não só o rei, mas como todo Judá se pôs a buscar o Senhor. Se você voltar algumas folhas atrás, você vai ver que o pai dele, Asa, o rei Asa, ele, quando os inimigos, os filisteus, vão subir contra o rei Asa, o pai de Josafá, ao invés de ele buscar o Senhor, sabe o que ele faz? Ele vai buscar amparo na mão dos sírios, aliás. Ele vai arrumar uma aliança com os sírios, para se juntar com o exército dos sírios. Meus amados irmãos, nós que somos crentes, nós que somos servos do Senhor, nós precisamos confiar no Senhor e no Senhor somente. A palavra diz que maldito o homem que confia no braço do outro.
Nós temos que confiar somente no Senhor. O nosso amparo não está na Coronavac. O nosso amparo não está nas vacinas. O nosso amparo não está no salário alto. O nosso amparo não está numa promoção no serviço. O nosso amparo não está no relacionamento. O nosso amparo não está no nosso cônjuge. Não está nos nossos filhos. Não estão nas ideologias e nas filosofias do mundo, que nada dessas coisas podem fazer quando você se encontra com uma grande tribulação. O nosso amparo está somente no Senhor. Amém. E eles vão buscar o Senhor. A teologia aqui, Crônicas, ele está escrevendo isso justamente para dizer que o povo tem que buscar o Senhor no dia de angústia. Ele está falando, olhe o que Josafá e Asa fizeram. E quando eles se levantarem contra Israel de novo, ao invés de vocês repetirem os erros deles, agora vocês busquem o Senhor como Josafá buscou o Senhor. E vejam só o que o Senhor vai fazer por Josafá. Essa é a exegese do texto. Essa é a ideia do texto. É o que Deus está fazendo no texto. É o que o cronista, que é inspirado pelo Espírito Santo, está exortando o povo a fazer. Que no meio das nossas angústias, nós temos que orar. No meio das nossas tribulações, nós temos que buscar. E quando as coisas apertarem para nós temos que dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Não é esperar do mundo, não é esperar das coisas do mundo, mas somente do Senhor. E o texto diz que ele não fez isso sozinho. Os reis de Moabe e de Amon, seus primos, olha só, família, gente, às vezes, né? Seus primos, Moabe e Amon, eram os filhos das filhas de Ló, que elas tiveram com Ló. E os Edomitas, os Meunitas, que vêm do Monte Seir, era a geração de Esaú, irmão de Judá, irmão de Israel, de Jacó. A família deles ali, se confederando contra eles. Porque Deus foi que disse para eles que não era para destruir aqueles povos. Então não mexe com eles, eles são família de vocês. Mas apesar de eles serem família de vocês, eles não são eleitos, os eleitos são vocês. Eles buscam os ídolos, vocês buscam a mim. É isso que o texto está trazendo para a gente. Quando você estiver se deparando com uma dificuldade na qual você não consegue resolver, quando você se encontrar numa tempestade que você não consegue sair dela, o que a igreja deve fazer? Se juntar para orar uns pelos outros. Mas, amados irmãos, a igreja é um corpo. Se um sofre, todos sofrem. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É o que Paulo fala na igreja de Roma. Então, o meu problema é o problema de vocês, e o seu problema é o meu problema, e é o problema da igreja. Nós precisamos voltar a ter o hábito. Tudo bem, não estou falando que você tem que ficar contando sua vida para todo mundo na igreja, mas voltar a ter o hábito de confiar no Deus, que é o Cristo, que é o cabeça desse corpo. E se uma parte do corpo sofre, todo o corpo tem que sofrer também. Você já viu o câncer mexer somente onde ele está mexendo? Ele mexe o corpo todo. A dor de cabeça, ela dói na cabeça, mas você fica indisposto com o corpo todo. A gripe, ela te atinge aqui a área do rosto, mas você fica indisposto com o corpo todo. Então, se um irmão na igreja sofre, toda a igreja sofre. E a igreja precisa urgentemente voltar. Nós precisamos voltar a se unir uns com os outros, para perguntar como Neemias perguntava: Hanani, como está Judá e Jerusalém? Meu irmão, está em grande miséria e desprezo. E Neemias chora quando sabe de um povo que ele nem havia ido lá, ele nem conhecia. A igreja precisa urgentemente voltar a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Louvado seja Deus que muitas pessoas ainda fazem isso. Mas nós precisamos todos os dias ser lembrados dessas lições. Eles se juntaram para orar. E a oração de Josafá nos ensina 3 coisas rápidas. Primeiro, veja só o que ela nos ensina: reconheça a soberania de Deus. Versículo 6 diz: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Porventura não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Nas tuas mãos há força e poder. Nas tuas mãos há força e poder. E não há quem te possa resistir. A primeira coisa que ele faz não é começar a gritar e expor o problema dele. Não é começar a gritar e questionar a Deus. Não é começar a falar: até quando o Senhor vai ver essa situação? Oh meu Deus, até quando o Senhor vai ver nessa situação e não vai me responder? Ele começa reverentemente dizendo: Senhor, Tu és. Ele afirma: porventura não és Tu Deus dos céus? Porventura não é nas Tuas mãos uma força e poder? Quem é que pode resistir às Tuas mãos? Soberania de Deus. Reconheça que o Senhor é soberano.
Os Moabitas e os Amonitas, eles tinham seus tronos, sim, seus tronos na terra. O Senhor tem o seu trono no céu, é o que ele diz. Os Moabitas e os Amonitas governavam uma região como os persas na época em que ele está escrevendo, e os samaritanos na época que ele está escrevendo, governavam uma região, mas o Senhor dominava todos os povos, ele domina todos os povos. Eles tinham um exército confederado contra Israel, contra Judá, mas é o Senhor que tem força e poder. E não há quem em uma guerra pode resistir o Senhor na guerra. Você já ouviu dizer que Deus perde uma batalha? Você já ouviu o Gênesis Apocalipse dizer que Deus perdeu uma batalha? É isso que ele está dizendo, ninguém há que possa te resistir. Vocês precisam urgentemente, nós precisamos urgentemente, a igreja precisa urgentemente para fazer a obra que está diante das nossas mãos, para fazer aquilo que o Senhor está chamando a gente para fazer lá no seu serviço, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Lembrar que ninguém pode resistir o Senhor, ideologias não podem resistir o Senhor, impérios não podem resistir o Senhor, políticas não podem resistir o Senhor, gripes não podem resistir o Senhor, nada, nem pandemia pode resistir à obra do Senhor. Amém. Nada pode resistir o Senhor. E os seus problemas, por maiores que eles sejam, dentro da sua casa, da sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família, com os seus parentes, no seu trabalho, na sua faculdade, nada tem poder para resistir o Senhor. E nós somos o povo do Senhor. Ele não só reconhece que Deus é, como ele se lembra das suas promessas. O versículo 8 vai dizer, o versículo 9 diz: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste, fome, coronavírus, dificuldade no trabalho, dificuldade onde for, escassez aqui em Israel, escassez na minha casa, na minha conta financeira. Se algum mal nos sobrevier, nós nos apresentaremos diante desta casa. E nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Isso aqui foi o que Deus falou para Salomão, quando Salomão dedica o templo. Ele fala: Deus, aqui é a tua casa, é aqui que teu povo vai te buscar a partir de agora. Não vai mais precisar de tenda ir para um lado, tenda ir para o outro, tenda para o canto, tenda ir para o outro. Israel vai para Siquém, Israel vai para o deserto. Israel, não, agora é aqui a sua casa. É aqui onde o teu povo vai te buscar, dá a tua bênção. E o Senhor responde dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar de todo o coração, eu os ouvirei dos céus, aqui nesta casa. Amém. Se me buscar, se humilhar e me buscar de todo o coração, eu os ouvirei dos céus. Glória a Deus. É isso que ele está trazendo o povo a se livrar. Quando você estiver diante de uma dificuldade, diante de um grande problema, quando a igreja enfrentar uma dificuldade, quando a obra que for colocada nas nossas mãos por Cristo e nas circunstâncias e nas nossas vistas, a gente achar que é impossível de fazer, ou que tem muito problema, que a gente não vai resistir, que a gente não vai conseguir, olhe para o céu e reconheça a soberania de Deus e lembre-se da sua promessa, que se meu povo se humilhar e me buscar, eu os ouvirei dos céus. Mas eu disse no Antigo Testamento, o apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta para a igreja que está sendo perseguida, ele fala no capítulo 5 o seguinte: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. É a mesma coisa. Você se humilha reconhecendo quem você é, e por fim, reconheça a sua fragilidade. O versículo de 12 diz: porque em nós, em mim que sou rei, que tenho dinheiro, que tenho exército, que tenho poder, que tenho um congresso junto comigo, em mim, que tenho sabedoria, que fui ungido pelo Senhor para ser rei. Em mim não há força. E no povo de Israel reunido, aqui em Judá, não há forças também. E nós nem sabemos o que faremos. Quantas vezes as dificuldades que nos sobrevêm na igreja, nos ministérios, nos relacionamentos, nas famílias, na faculdade, no emprego, talvez na falta de um emprego, nós nos deparamos com situações que a gente olha e não sabe nem o que dizer para Deus. Quantas vezes as lutas contra, os levantes contra a própria igreja, na história da igreja, as pessoas que ali estavam não sabiam nem o que fazer, jogadas dentro do Coliseu de Roma para serem devorados pelos leões, cantando louvores ao Senhor, gente.
Olha que coisa louca, é só um crente que faz isso, né? A morrer cantando. Não sabemos o que faremos. As nossas orações mais sinceras, meus amados irmãos, a gente precisa voltar a orar que nem Josafá. Eu acho que quando a gente se humilhar, Éder, não é isso que a gente canta lá, naquela música do Espírito Santo? Né? Quando tu implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará. Ó Santo Espírito, a gente não canta isso? Quando tu implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará. Sabe como a gente avança? Quando a gente se humilha. Sabe quando a gente avança? Quando a gente se joga nos pés dele e fala assim: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em ti. Amém. Em nós não há força. Nós não sabemos o que fazer. Em nós não há força, mas nas tuas mãos, ele diz, há força e poder. Aleluia, Deus. Em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão, mas não há multidão que te possa resistir. Aleluia, Deus. Em nós não sabemos o que faremos, mas o Senhor é soberano e sabe de todas as coisas. Por isso, os nossos olhos estão postos em ti. Ele reconhece quem Deus é lá em cima. E lá embaixo ele fala: a gente não sabe o que fazer. A gente não tem força para resistir. Mas o Senhor é o governador de todas as nações. E não há quem te possa resistir. Você vê que ele começa já resolvendo o problema dele, falando quem Deus é no começo da oração. E no final da oração dele, aí ele reconhece quem ele é. É isso que a gente tem que fazer. Reconhecer a soberania do nosso Deus. E reconhecer a fragilidade do nosso coração. Porque, meus amados irmãos, não há filosofia. Não há ano de presbiterato que te livre de um dia de angústia. Não tem, missionária Josi, conhecimento suficiente que te livre do dia de angústia. Não há filosofia, por mais filósofo, por mais erudito, por mais biológico, por mais inteligente, sábio que você seja, que a sua sabedoria possa te tirar de uma situação adversa. E muitas vezes elas são nos enviadas justamente para nós nos prostrarmos diante de Deus e reconhecer que nós somos criatura. Nós não somos criador. E quando as coisas apertarem para nós, quando as coisas chegarem para nós, quando você estiver diante de uma obra de Deus na qual você diga: será que é possível fazer isso? Mas é tanto problema de hoje aqui, mas é tanta coisa para se fazer nessa Vila União aqui, é tanta coisa lá nos ministérios da PEN, é tanta coisa aqui na igreja da PEN, é tanta coisa que eu já tenho na minha vida particular que eu nem sei o que fazer. Pronto, agora você começou a orar certo. Só falta olhar para o Senhor e dizer: os meus olhos, Senhor, estão postos em ti. Não está posto na política, não está posto na esquerda, não está posto na direita, não está posto em vacinas, não está posto em homens, não está posto na inteligência humana, não está posto no meu currículo, não está posto no meu trabalho, não está posto na minha renda financeira. Os meus olhos, Senhor, não estão postos em mim e em homem nenhum, estão postos em ti e em ti somente. Glória a Deus. É assim que a igreja avança. Eu falo para os meninos: eu não posso vir aqui se eu não tiver dicas. De nada me valerá estudar no JMC, que dizem aí o melhor seminário hoje do Hemisfério Sul, se eu não chegar aqui com humildade diante de Deus, reconhecendo: Senhor, é a tua palavra. Tudo que eu estudo aqui, por mais inteligente que eu seja, se eu não tiver a unção do Senhor, se eu não tiver a unção do poder do Senhor aqui na frente, de nada me vale falar. Eu vou falar palavras como qualquer outro erudito pode chegar aqui não crente e falar muito mais bonito que eu. Lembrei hebraico para todo mundo. E nós temos que reconhecer que aquilo que o Senhor nos dá é para a glória dele. E que quando Deus chama o crente para o serviço, para a vida cristã, Ele não está te chamando para o seu currículo, Ele chama você com a folha em branco, para Ele começar a preencher o seu currículo. Amém. E a partir daí você fala assim: ó, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, mas nada disso ainda me vale. Os meus olhos estão postos em ti. Diante das dificuldades, ore ao Senhor. Não em nossa eloquência, nem na nossa sabedoria, não no que nós conseguimos fazer, mas nem o nosso poder aquisitivo. De nada isso vale. Nossos olhos têm que estar postos somente em Deus. Nós precisamos voltar a nos humilhar perante Deus. E só assim nós avançaremos outra vez. Lembre dessa música. Destino que qualquer dia nós vamos cantar aqui. Quando implorar por humildade e amor, implorar é orar. É implorar, não é pedir, é implorar por Deus. Humildade e amor. De novo a igreja avançada. Humildade, meus irmãos. Segunda coisa, ele primeiro então, ele mostra, ensina aqui, que o povo tem que se humilhar diante de Deus. Não é buscar o recurso humano. É se humilhar perante aquele que pode resolver as nossas causas. Amém.
E a segunda lição que eu aprendo aqui é: reúna-se para ouvir a palavra de Deus. Veja aí, versículo 14: veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel e disse: dai ouvidos todo Judá ao que vos diz o Senhor. Está escrito aí no versículo, a gente não leu, né? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Aí o versículo 15: e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém que se reuniram para orar, e tu, ó rei Josafá, o líder que convocou essa assembleia, ao que vos diz quem? O Senhor. Não é o levita, não é o sacerdote que está falando, não é o levita do templo que está falando, não é o mais sábio dos rabis que está falando. Foi o Espírito do Senhor que tomou um homem no meio da congregação, possivelmente um levita, porque era assim que acontecia, segundo o Antigo Testamento, e ele começou a falar o quê? Olha, Josafá, eu acho que você tem que fazer assim, já viu? Quando você vai pegar um conselho com alguém, eu acho que você devia fazer isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para você que tem aprendido e tem ensinado. O crente, ele não acha, ele diz assim, diz o Senhor. Amém. Quando você for dar um conselho para alguém, você tem que falar assim diz o Senhor. E sabe como você sabe disso? Você vai lá ler a Bíblia. Vai lá ler a Bíblia para você poder dar conselho de crente. Não eu acho, porque esse negócio de eu acho é muito incógnita, você não sabe para onde vai. Agora, quando alguém vem com uma situação para você, você tem que falar assim: vamos dizer o que a Bíblia diz a respeito disso. O Espírito do Senhor toma Jaziel, e ele diz: dai ouvido ao que vos diz o Senhor, Josafá. Não é o que eu acho. O Senhor é que vai te dizer o que você tem que fazer, Josafá. E o que é que Josafá tem que fazer? A primeira coisa que ele diz é: não temais, nem vos assusteis por causa deste grande problema que vem contra vós. Dessa grande multidão que vem contra vós. Sabe por que você não tem que temer, Josafá? Assim diz o Senhor: porque esta peleja não é vossa, senão de Deus. Acabou. Não precisava nem terminar o texto. Pronto. Que acabava a mensagem. Esta peleja não é tua, senão de Deus. Judá, esta peleja não é vossa, senão de Deus. Quando o inimigo se levanta contra a igreja, quando o inimigo se levanta contra o crente, ele não está se levantando contra você, contra a igreja, ele está se levantando contra Deus. A guerra é do Senhor. Reúna-se para ouvir a palavra de Deus. O Espírito do Senhor tomou ele. E ele começou a falar. Mas irmãos, certa vez perguntaram para Arthur Tozer o seguinte: reverendo, o que é mais importante? Nós acabamos de falar, reúna-se para buscar o Senhor em oração, correto? A oração ou a leitura da palavra? O que é mais importante? Porque às vezes a gente fica nessa crise, né? A gente mal tem tempo para orar, quer descobrir todo mundo. Aí quando eu leio a Bíblia, eu falo: eu já li, então acho que não vai ter tempo de orar. Mas né? Tem muita gente que é assim, que eu converso, eu vou aconselhar, que a pessoa fala assim: ó, eu oro. Mas você lê a Bíblia? Não, a Bíblia não é, mas eu oro. Ou você lê a Bíblia, estou fazendo minha leitura diária, mas está orando, que às vezes eu esqueço, mas eu estou lendo a Bíblia. Aí perguntaram para o reverendo Tozer: reverendo, o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? Ele respondeu com outra pergunta: o que é mais importante para um pássaro na hora que ele voa? A asa esquerda ou a asa direita? Nem precisou explicar. Quem tem ouvidos ouça. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Ele orou e agora ele precisava ouvir a palavra de Deus. E o que o cronista está fazendo para aquele povo agora pós-exílio é: ouça os profetas e a palavra, porque seus pais não ouviram. Então vocês passem a ouvir o que o Espírito Santo fala através dos seus profetas. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus fala com a sua igreja. É o meio pelo qual Deus fala com você. Não tem outra coisa, não adianta ficar procurando pastor não, para se aconselhar. Você tem que abrir a Bíblia também para ler. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Espírito. É isso que nós cremos, que toda palavra é inspirada. É o que diz Paulo a Timóteo: toda palavra é inspirada. E ele estava se referindo naquela época ao Antigo Testamento, que era o que tinha em mãos. Mas para nós, igreja do século XXI, é toda a palavra que o Senhor inspirou pelo seu profeta, ela é inspirada pelo Espírito Santo, portanto digna de aceitação. Quer seja para repreensão, quer seja para consolação, quer seja para louvores, ela é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Não escuta essa palavra aí desses jovenzinhos aí, worship, parede preta, que está pregando aí, né, sentado, que a Bíblia não é palavra de Deus de ponta a ponta. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é inspirada por Deus. E nós devemos nos curvar diante da palavra de Deus.
e crer na inspiração sagrada desse texto que nós estamos lendo, que são palavras do Espírito Santo para nós. Portanto, se você tem que orar, mas tem que buscar também ouvir o que Deus quer falar para você. Às vezes, a maioria dos conselhos que a gente dá é a respeito de relacionamento. A pessoa fala assim, mas eu vou namorar ou não vou namorar? Eu chamo ou não chamo? Eu faço ou não faço? Eu estou orando, mas Deus me responde. Mas você está esperando o quê? Que ele desça aqui, te pegue para lá, pegue e te faça o que você tem que fazer? Ele não vai fazer isso, irmãos. Ele vai te orientar através das Sagradas Escrituras. Quer seja o problema que você esteja passando, quer seja a indagação do seu coração, quer seja o que você questiona, que você precisa de uma resposta. Você precisa buscar e Ele vai te responder na sua palavra, que é inspirada. O Espírito do Senhor tomou Jaziel. Toda a Escritura é útil. Há muitas promessas de Deus para os nossos dias de angústia, dentro da palavra de Deus. Como também há muitas lições para nos aperfeiçoar. Para os dias de aflições, sabe o que Ele sempre diz? Sabe o que a Bíblia fala todas as vezes que a gente está passando por uma aflição? Não temos. Amado, quem sabe aqui quantas vezes aparece a palavra não temas na Bíblia? Ninguém? 365 vezes. É não temas dia 1º de janeiro. É não temas 2º dia de janeiro. É não temas no primeiro mês de fevereiro. É não temas em março, todinho. É não temas em abril, todinho. A gente está orando aqui pelos trimestres e Deus está falando para a gente não temas nesses meses. Tem 365 vezes, aparece 360, lição de escola dominical que eu vou perguntar lá para vocês. Quantas vezes aparece? 365 vezes aparece a ordem, o imperativo, não temas. Não é um convite, é uma ordem, é um imperativo, não temas. Se você está passando alguma coisa e você precisa de uma resposta de oração, vai a Bíblia 365 vezes, Deus vai falar para você, não temas. Cada dia que você abrir a Bíblia, é só procurar os textos. 365 vezes, não temas. Por que a gente não deve temer? Meio rapidamente aqui, ele vai falar para a gente, primeiro, a peleja não é nossa, mas de Deus. Já podia parar aqui o texto, né? Uma vez que a guerra é de Deus, você já ouviu dizer que Deus perdeu uma guerra? Ele acabou de dizer, não há quem te possa resistir. Não importa a dificuldade que você esteja vivendo. Não importa o levante do inimigo contra a igreja de Cristo. Não importa se as ideologias estão se levantando. Não importa se as filosofias estão se levantando. Não importa se existe aí um conluio de Satanás, das forças das trevas contra a igreja. A peleja de Satanás contra os crentes e contra a igreja é contra o Senhor. A peleja não é nossa. Essa luta não é sua. Essa guerra não é sua. Essa guerra é de Deus. E nós precisamos confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. Todas as vezes que o inimigo se levanta confederado contra um servo, contra o povo, contra a igreja de Deus, ele se levanta contra o próprio Deus. Jesus já o venceu na cruz. E a sua derrota já está decretada na cruz. Eu digo os problemas da igreja, não aquele que a gente se enfia. Né? Aqueles problemas que a gente não sabe de onde vem. A opressão do inimigo. A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra Satanás e os potestades do ar. As coisas que nos advêm que a gente não entende é a mão do inimigo tentando desviar a nossa fé. E todas as vezes que ele faz isso, nós precisamos urgentemente colocar os nossos olhos em Deus. Porque a batalha é dele. E a gente não atrapalha Deus quando a gente coloca os olhos dele na batalha, né? Quando a gente esmorece com a nossa fé. Primeira batalha não é nossa. Segunda coisa que nós temos que fazer é enfrente o problema. Para ouvir a palavra de Deus, você precisa entender a batalha da igreja de Deus. Segunda coisa, enfrente o seu problema. Versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Ele não falou para Josafá ficar em casa, ficar no conforto do palácio dele, para ajudar cada um a voltar para sua casa. Ele falou assim: vocês vão enfrentar eles. Sabe por quê? Porque problema, meus amados irmãos, problema não é para se esquivar de problema. Problema é para ser resolvido. Quando Deus coloca uma situação na sua vida, é para resolver aquele problema. É para você amadurecer, é para nós crescermos na fé, para que nós possamos nos aperfeiçoar na nossa fé. Ele permite problemas na nossa vida. Não é para você deixar de canto lá e ficar só orando, você tem que fazer alguma coisa também. Você tem que ouvir a voz de Deus falando para você: amanhã descereis contra eles. Você vai enfrentar o seu problema. Nós precisamos enfrentar as dificuldades da igreja. O que está faltando na igreja? É dissensão? Nós precisamos enfrentar as dissensões da igreja. É discórdia? Nós precisamos enfrentar as discórdias da igreja. O que está faltando para a igreja? Está faltando tal coisa? Nós precisamos enfrentar essas dificuldades.
Ele não fala para Josafá, a guerra é minha, mas vocês vão descer. E vocês vão enfrentar esse problema, vocês vão ver esse problema de frente de vocês. E não só isso, como nós devemos fazer também, ele diz, tome posição, versículo 17, neste encontro, vocês vão enfrentar o problema. Mas nesse encontro, vocês não terão que pelejar, parar e tomar posição. Tomar posição. Vocês não vão ter que lutar. Tome posição. E tomar posição hoje é posição de batalha. A igreja está enfrentando uma batalha. A igreja precisa acordar para as coisas que estão entrando dentro da igreja. A gente que aconselha o povo, a gente fica indignado com as coisas que as pessoas estão crendo hoje. Eu fico indignado com as perguntas que o pessoal assistindo Gênesis me fazendo perguntas assim, que é a pergunta absurda. Que você fala, não acredito, você não sabe disso. Mas isso não é o de menos, viu? Isso é o de menos. Fora as ideologias, as convicções que muitos adolescentes hoje têm dentro da igreja. As coisas que a gente vê na internet, as posições que as pessoas colocam hoje expostas cada vez mais. E para a gente fica dicotomizando as coisas. Ah não, mas isso é uma ideia, isso tem nada a ver com a igreja. Meu filho, aquilo que as pessoas postam é aquilo que elas creem. E se elas creem nisso, isso logo vai invadir dentro da igreja. E nós vamos enfrentar uma grande batalha. Então nós temos que urgentemente tomar posição. Na faculdade de vocês tomem posição. No serviço de vocês tomem posição. É posição de batalha. Vocês não vão ter que pelejar, porque a batalha é de Deus quando a guerra, quando se trata de um desvio do inimigo da nossa atenção. Mas nós precisamos tomar posição na nossa vida. E posição é ouvir o que o Espírito Santo está falando através dos seus servos, através da sua palavra. Amém. E por fim ele diz, não temas. De novo. Por quê? Porque o Senhor é convosco. Você se lembra o que Jesus disse antes de ascender ao céu aos seus discípulos, depois de comissioná-los? Eis que estou convosco todos os dias. 365 dias do ano. 24 horas do dia. Quando vocês acharem que eu estou em silêncio, eu estou trabalhando. Amém. Eu estou pelejando pela minha igreja. Eu vencerei porque eu já venci. Ele diz, não temas. Todos os dias ele está conosco. Não temas por quê? Porque estou convosco. É o que disse o Senhor para aquele povo. É o que o cronista está lembrando agora os exilados e as lições que nós aprendemos hoje como igreja. Jesus reiterou isso aqui, dizendo, eis que estou convosco todos os dias. Nos dias da batalha e nos dias que tiver paz, eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. E o que nos resta, meus irmãos, por fim, a terceira lição, se a primeira é busca ao Senhor. A segunda lição, reúna-se para ouvir a palavra de Deus. Reúna-se para orar, buscar o Senhor. Reúna-se para ouvir a palavra de Deus. E por fim, reúna-se para louvar ao Senhor. Verdadeira adoração. O cronista quer mostrar que o louvor faz parte do povo de Deus. E ele, do capítulo 1 de primeiro livro de Crônicas ao final de Crônicas, ele ressalta o louvor dentro da igreja. Ele mostra a importância de se louvar a Deus. E o texto aqui vai nos dizer, no versículo 19, que eles se dispuseram para louvar antes da batalha, que eles louvaram indo para a batalha e que eles louvaram depois da batalha. Ele está reiterando que o Senhor tem que ser louvado pelo seu povo, que o seu povo tem motivos de sobra para bem dizer o nome do Senhor, que o seu povo tem motivos de sobra para cantar alegremente ao nome do Senhor. Que esta igreja de União já tem motivos para cantar alegremente ao nome do Senhor, porque a promessa dele é que as portas do inferno não prevalecem contra a casa de Deus, e uma vez que ele está conosco todos os dias, nós temos que louvar o Senhor. É uma vida de louvor. E ele diz o seguinte: crede no Senhor nosso Deus, na Santíssima Trindade, e estareis seguros. Ele diz, na verdade, crede no Senhor nosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas, na palavra inspirada do Senhor, e prosperareis. Creem na palavra e louvem ao Senhor. Como que é isso aqui? A resposta da vitória é a adoração. Ele garantiu a vitória, a garantia da vitória. Eles ainda não sabiam como a luta seria. Veja só, gente, a gente não sabe como a luta da igreja vai ser. Mas a vitória, gente, nós somos o único povo na face da terra que sabe o final da história. Amém. O final da história é o quê? É derrota para a igreja? De jeito nenhum. É os santos anjos, os serafins e a gente junto com eles cantando santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvai ao Senhor. É o que nós vamos cantar.
E por que já vamos começar a cantar agora? Com muito louvor, foi o que a gente cantou aqui. Nós não sabemos o que fazer, mas Deus não rejeita oração. Ele orou e foi respondido. Nós não sabemos o que fazer, mas basta somente esperar aquilo que Ele vai fazer. Eles estão indo agora para a frente da batalha sem saber o que vai acontecer, mas a vitória já foi garantida. Eles não sabiam se o inimigo se levantaria contra eles não sabiam se os inimigos investiriam contra eles no meio da batalha, eles não sabiam se os problemas chegariam perto deles, mas eles foram louvando desde já. Sabe o que eles iam louvando? Para quem é da antiga conhece, versículo 21 diz que ele mandou o povo para a frente da batalha. Né? Ele mandou os levitas, o povo do louvor. Se tivesse naquela época era o Léo, a Vila e o Henry, vocês vão na frente cantando e a gente vai atrás. Não vai o exército não, é vocês que vão, com instrumentos e com muito barulho, com muita música. O que vocês vão cantar? Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor. Foi isso que eles foram cantando. Eles foram cantando isso com muito louvor. O texto diz que com vozes altas, em voz alta sobremaneira. Ô gente, já passou na porta de Assembleia de Deus? Você já passou na porta de igreja pentecostal, quando eles estão cantando? Você não precisa nem passar na porta. Se estiver a 1 quilômetro, você escuta o louvor do som. Foi isso que Israel estava fazendo. Cantando em voz alta. Rende graças ao nosso Deus, porque é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. A resposta da vitória é a oração. A igreja de Cristo é vitoriosa. Nós sabemos o final, então nós devemos louvar o Senhor com muito louvor. Está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Está passando por enfermidade? Louve. Porque a nossa vida não é só aqui, a nossa vida é no céu de glória com Cristo. A nossa vida já é, aqueles que são cristãos no Senhor já têm sua vitória garantida em Cristo. Oração fervorosa, diziam os antigos. Oração fervorosa, louvor fervoroso. Marcos que sempre me ensina essas coisas, não sei se você conhece essa, Marcos. Mas eles diziam os puritanos que oração fervorosa e o louvor fervoroso é como um canhão plantado à porta do céu. Toda vez que se faz, ele explode, estoura os portões celestiais e encontra com Deus. Com glória, aleluia, Deus. Mas é oração fervorosa, não é essa oração que a gente às vezes faz, não. É louvor fervoroso. Por isso que quando eu estou ensaiando com vocês, toda vez que eu orar, eu falo, sente a música. Porque quando a música é sentida, é como um canhão na porta do céu, e quando a gente começa a cantar em forma, louvor é oração também. Quando a gente começa a cantar como minha voz clama ao Senhor, com muito fervor de espírito, invade os portais celestiais e chegam nos ouvidos do nosso Deus. Amém, Jesus. E ele diz: sem fé é possível me agradar. E crente que tem fé é crente fervoroso. Aleluia. Os puritanos eram fervorosos, porque a gente tem esse medo de falar de fervor, né? O presbiteriano. Os puritanos que fizeram a nossa constituição, que fizeram lá a nossa confissão de fé, eram homens fervorosos. Os homens, gente, eles oravam, era 8 horas. A sexta-feira era só de oração. Eles passavam o dia inteiro orando, sem parar. 2 horas, 3 horas de oração por pessoa. Você aguentar 3 horas? Você aguentar 3 horas de oração? Isso é uma oração fervorosa. Leve isso para a casa de vocês. Oração e louvores fervorosos são como canhões plantados na porta dos céus. Toda vez que é feita, consegue invadir os céus. Consegue invadir o trono de Deus. E chega perto do Senhor. Ao saber da garantia da vitória, não houve outra coisa senão adorar o Senhor. Não houve outra coisa senão adorar. Antes da guerra, como eles adoraram, o texto diz no versículo 18 que Josafá se prostrou com o rosto em terra, de joelho. Tem muita gente com a mão levantada hoje. Tem muita gente com a cabeça erguida para os céus. Tem muita gente fazendo movimentos hoje aí nessa nova linha de worship. Eu estava vendo uns vídeos que eu fiquei indignado. Né? E esse abraça, e abraça o outro, e um monte de movimento, mas pouco de joelho no chão e rosto em terra. A adoração de Josafá, ele começa a sua oração em pé, termina a sua oração prostrado de joelhos. Ele começa pedindo em pé, termina adorando de joelhos. Aleluia, Deus. Nós precisamos urgentemente voltar nas nossas adorações, não só erguer as nossas mãos para os céus, mas ter coragem de colocar o nosso rosto em terra, para reconhecer quem nós somos diante do nosso Deus. Foi assim que Josafá fez.
a caminho da guerra, antes da guerra, de joelhos. A caminho da guerra, no versículo 19 diz que ele coloca os cantores para ir para frente da batalha, com grande alegria, o texto diz, com louvores altíssimos. Eles cantam com muito louvor, bem alto, que nem o pessoal aqui das nossas igrejas vizinhas que eu escuto de longe. Eles cantavam. Antes da guerra de joelho. A caminho da guerra com muito barulho, com muito fervor, com grande alegria, com vozes altas. Mas não só com isso, que é fácil, a gente estava discutindo ali, se a música é teológica ou não, mas com teologia. Eles cantavam rendem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, eles estavam cantando. Eles estavam cantando louvores bíblicos. E louvado seja Deus que fazemos parte de uma igreja que analisa tudo. Né? A teologia sem fervor, teologia sem amor, é farisaísmo. Você tem que saber a teologia, mas você tem que ter muito amor para transmitir essa teologia. Você tem que saber muito teologia assim para avaliar as letras, mas na hora de cantar, você tem que cantar tal como você avaliou elas, com muito fervor, com muita alegria. E o resultado disso, meus amados irmãos, é impressionante. Diante da batalha que eles vão enfrentar, que eles primeiro começam dizendo, não sabemos o que faremos, o Senhor diz, amanhã mesmo vocês vão descer para enfrentar esse problema. Sabe aquele problema que parece que você, no dia anterior você fala, meu Deus, o problema vai chegar amanhã e ainda está resolvido, o que eu faço? Louve, está chorando, louve, precisando, louve. O que acontece? O versículo final diz que todos eles, olha aí, versículo 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, veja só, eles nem estão na frente da batalha, eles estão ainda em Judá e Jerusalém, no templo. Eles vão começar a marcha como se nós estivéssemos aqui para começar a marchar lá para fora agora. Tendo eles começado a cantar, e dar louvores, o que o Senhor fez? Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando eles começaram a sair do templo para enfrentar o problema, Deus mesmo já estava na peleja contra o problema. Glória a Deus. Deus mesmo já tinha entrado no meio da batalha. Eles começaram a cantar e louvar ao Senhor, o Senhor que é bom e que a misericórdia dura para sempre. Ele foi à frente da batalha, ele entrou no meio da guerra e começou a desbaratar um contra o outro. O texto, meus amados irmãos, depois vocês leem com mais calma em casa, vai dizer que aqueles irmãos, enquanto eles louvavam, o povo de Monte Seir se levanta contra Moab e Amon e Moab se juntam para vencer o Monte Seir. Depois que eles derrotam todos os Monte Seir, o de Moab se volta contra o de Amon contra o de Moab, e o Senhor coloca uma margem no meio deles, de sorte que todos eles se mataram sem que ninguém precisasse fazer nada. Nosso problema é assim também. Quando os problemas se levantam contra a vida contra a igreja de Cristo, Deus mesmo faz que ele se envolva lá com os problemas dele e eles mesmos se destroem antes da gente chegar perto da batalha. Nós precisamos ver isso diante das nossas situações. Você viu por que com muito louvor nós temos que cantar? Está chorando, ouve. Está sofrendo, ouve. Está angustiado, ouve. Não sabe o que fazer, louve. Seu louvor embaixo dos céus. Aí o que acontece? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Não foi isso que ele fez com Josafá? Ele entrou no meio da guerra, ele começou a pelejar, ele começou a levantar um contra os outros. Meus amados irmãos, é isso que o Antigo Testamento sempre mostra nas guerras de Israel, quando Deus entrava no meio da guerra. Eu coloquei no versículo que eu até vou postar esse versículo tão lindo que ele é. No segundo Samuel, quando Davi vai enfrentar os filisteus, antes de Davi subir contra os filisteus, ele pergunta: Senhor, eu tenho que subir contra os filisteus? Ele fala: vai subir contra os filisteus. E outra coisa, Davi, e há de ser que, ouvindo Davi um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu adiante de ti a ferir o arraial dos inimigos. Amém. É assim que vai acontecer quando Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus. Quando vocês ouvirem o estrondo de uma trombeta e marchando um monte de anjos no céu, é o Senhor que está descendo, pelejando pela igreja de Cristo, pelejando pela tua causa, pelejando pela tua igreja e vencendo não só Satanás, mas toda a horda do inimigo que se levantou contra a tua igreja. Amém. Glória a Deus. Deus transformou, por fim, veja aí, eles vencem. Quando eles chegam lá, o exército foi vencido. Ao quarto dia, quando eles estão pegando os esposos dos exércitos, eles se deparam com corpos mortos. Cadê o problema? Cadê a grande multidão? Mortos. Despojos agora. Vamos pegar a bênção agora.
Não precisamos fazer nada. O Senhor ainda fala assim, pode saquear. Pega tudo que é deles agora, leva para ajudar. Eles desceram e no quarto dia diz que ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção. Veja só. Onde louvaram, fizeram o que de novo? Louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até hoje. Naquela época, até hoje, era até hoje, do povo pós-exílio. Vale da Bênção, Beracá. O nome do seminarista Gustavo descobriu esses dias que o nome dele é Vale da Bênção. O nome dele é Gustavo Baracate, né? Eu não sei o dele, Gustavo Baracá, Vale da Bênção. Depois ele escuta essa mensagem em igreja também. Meus amados irmãos, o que eu aprendo aqui quando ele chega? Aquele vale de morte, aquele vale de problemas, aquele vale que parecia que ia destruir eles, aquele vale onde teria derramamento de sangue, aquele vale do desespero, é chamado agora de Vale da Bênção. Amém. Porque todo problema que sobe contra a igreja, que sobe contra mim, que sobe contra você, que te faz prostrar os seus joelhos no chão e clamar ao Senhor, é bênção. É a gente que vê como maldição. É a gente que vê como situações ruins. Mas todo problema que te faz orar, todo problema que te faz cantar, todo problema que te faz buscar mais ainda o Senhor, é bênção. Porque se te fez se dobrar, te fez reconhecer quem você é. E agora é Ele que trabalha com você. Entenda sempre isso na sua vida. Quando você não souber o que fazer, quando você estiver diante de uma situação adversa, lembre-se disso. Se te fez dobrar os seus joelhos, foi bênção. E aí quando você vence, você fala assim, Vale da Bênção, os cristãos maduros. Eu passei por aquela situação e eu aprendi a estar mais perto do meu Deus. Vale da Bênção, não vale de maldição. Por fim, meus amados irmãos, nós precisamos lembrar que em Apocalipse 19, 11 e 21, há uma grande batalha no céu. Na verdade diz que a trombeta estoura, de repente um cavalo branco e alguém sentado sobre aquele cavalo branco. É Ele, o fiel, o maravilhoso, o poderoso, o conselheiro, o príncipe da paz. Diz que nos seus olhos tem fogo, nas suas mãos tem fogo, nos seus pés tem fogo. Diz que no seu lombo uma grande divisa e na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é? O Senhor Jesus Cristo, marchando no dia da batalha final para vencer, para trazer a sua igreja vencedora, e os anjos do céu vindo em glória com Jesus para dar a vitória para a igreja, para dar a vitória final para o seu povo, para vencer as obras do inimigo, para vencer os levantes do inimigo, para vencer as ideologias, para vencer os políticos, para vencer os nobres, para vencer todos aqueles que se puseram contra a igreja. O Senhor um dia virá outra vez, e nós, como este povo aguardava o Messias, o Rei eterno, nós aguardamos a volta do Messias, tão gloriosa quanto ele veio, cheio de poder nas nuvens, com grande poder e glória. Por isso, meus amados irmãos, há de ser que, se vocês estiverem vivos, se eu estiver vivo naquele dia, ouvindo tu estrondo de marcha pelos céus, então te apressarás. Se prepare, não é o que ele fala, tem todo vigia e ora. Te apressarás. É o Senhor, o Filho de Davi, o Rei dos reis, que saiu adiante de vós a ferir o exército do inimigo de uma vez por todas. Que o nome do Senhor seja louvado. Tropas podem se levantar contra a igreja, contra os crentes, contra as famílias, contra os valores de Cristo, contra a palavra de Deus. Saiba que quando eles se levantam contra o próprio Deus, que já tem a batalha vencida por amor da sua igreja, para a glória do seu santo nome. Por isso, meus amados irmãos, no meio das nossas dificuldades, o que devemos fazer? Reúna-se para buscar o Senhor. Confie na palavra do Senhor e busque a palavra do Senhor. O Filho de Davi, o Rei dos Reis, já venceu e deve aparecerá nas nuvens para consumar o seu reino. Louve ao Senhor com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Fique aqui na frente do pessoal que cantou com muito louvor mais uma vez com a gente. Eu gostaria de pedir para que, nessa oração final, nós se reunir e orasse pela igreja, orasse pelas causas da igreja, orasse pela grande batalha que nós estamos enfrentando. Confesse, Simone, de que no Cristo Jesus a igreja é sempre vencedora. Senhor, nós te agradecemos por este momento de ouvir a tua palavra, de ser alimentados. Obrigada, Senhor, pela vida do teu servo. Obrigada
Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que tem lutado as nossas guerras, é o Senhor que tem cuidado de nós, até que o Senhor tem nos preservado, tem direcionado as nossas vidas, e nós te louvamos por isso, Senhor. Continua conosco nessa semana, continua abençoando a tua igreja, a tua casa, Senhor, continua abençoando os trabalhos. Senhor, peleja por nós, Senhor. A luta é grande, tem sido difícil, mas o Senhor tem cuidado. O Senhor tem velado pelos seus. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor. E continuaremos a nossa vida, louvando o teu nome, te engrandecendo, te exaltando, te glorificando. Porque só o Senhor é digno de todo louvor. Só o Senhor é digno de toda adoração, Senhor. E nós estamos aqui agora, Pai, para apresentar a Ti um louvor, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, operar, Pai, na nossa vida, na vida dos teus servos, ó Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão por estarmos de pé, Senhor, porque é o Senhor que tem posto de pé, Senhor. Amém. Obrigada por todas as coisas, pelos teus benefícios, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos com muito louvor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Sem resposta dessa mensagem? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pega as suas mãos e adora o Senhor. Comece a cantar louvor e louvor, louvor e louvor, louvor e louvor, louvor e louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, marchando louve, precisando louve, tá sofrendo louve.
que maravilha é poder compartilhar momentos como estes. Louvo a Deus realmente porque Ele tem nos sustentado, tem nos protegido e nos trazido assim à sua casa, para que nós pudéssemos assim louvá-lo, engrandecer o Teu santo nome e sairmos daqui mais uma vez cheios do Teu Espírito Santo. E que assim a gente possa realmente trazer para as nossas vidas esse exemplo maravilhoso da oração de Josafá, que nós possamos ter a atitude como ele assim teve, né? Como o Jordi falou, me marcou bastante. Muita gente levantando as cabeças e as mãos e poucos joelhos no chão e o rosto em terra. Então que nós possamos realmente nos humilhar diante do nosso Senhor e reconhecer assim a sua grandeza. Porque mesmo não sabendo o que fazer, Ele já nos garantiu a vitória. Que grande maravilha! Só gostaria de lembrar alguns avisos neste momento. Estamos chegando ao término do nosso culto oferecido ao nosso Deus, mas temos uma semana ainda que se inicia e queria lembrá-los que quinta-feira, toda quinta às 20h30, nós estamos tendo a nossa hora bendita, a nossa reunião de oração. Se você assim tem vontade, como nós já falamos aqui da importância da oração, de compartilhar momentos uns com os outros, de nos reunirmos como igreja para orarmos diante dos desafios, nós estamos nos reunindo virtualmente às 20h30 via Zoom. Se você tem o desejo de participar, procure um dos membros aqui da congregação, que ele terá o prazer de colocá-lo também no nosso grupo para que nós possamos orar na quinta-feira. Apesar de toda a dificuldade de tudo que tem acontecido em nosso país por conta dessa doença, nós estamos firmes e fortes aqui na congregação, com os nossos cultos todos os domingos a partir das 17h. Então, eu queria convidá-los para que se fizesse sempre presente aqui conosco. Aqueles que nos assistem também, estendo o convite para que se faça aqui presente conosco. E principalmente seja também o nosso desafio desse ano, né? Seja um missionário digital. Se você não pode vir aqui, aproveite, ouça a palavra, compartilhe com os amigos, leve esta palavra a todos aqueles que precisam. Aqui tem os nossos canais, nós temos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Siga, compartilhe, leve a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam. Amém. Amém? Nossa escola dominical ainda está suspensa. Última semana de descanso, segundo o Jordi. Então, não na próxima, na outra semana nós voltaremos a termos os nossos estudos que tanto agregam para o nosso conhecimento e crescimento também. Amém? Algum aviso mais? Só que a zona vermelha, ela não é para a igreja, tá bom? Se quiser falar para o pessoal que está assistindo, a zona vermelha não é para a igreja, tá bom? A zona vermelha é para outras coisas, né? A área vermelha, né? Esqueci lá. A fase vermelha. Fase vermelha, isso. A fase vermelha ela não é para a igreja. As igrejas vão continuar, né, com um número de membros reduzidos. A nossa igreja já tem um número de membros reduzidos aqui, né? Mas ela é serviço essencial. A igreja foi classificada, né, pela presidência como serviço essencial, então mesmo durante a fase vermelha ela pode continuar funcionando com um número reduzido, se não me engano até 30% da quantidade de membros, mas como nós somos uma congregação pequenininha, nós já estamos reduzidos assim como o Jordi comentou. Então podem vir, estejam aqui presentes, por enquanto, claro, que não vai ter nenhum problema. Todos os cuidados estão sendo tomados e podem vir para louvar o nosso Deus. Amém. Visitante? Leonardo, quem é o nosso visitante? Leonardo, seja muito bem-vindo, Leonardo. Deus o abençoe, que tenha se sentido parte da nossa família e mais uma vez fique à vontade de retornar sempre que quiser para nos visitar, tá bem? Amém, irmão. Então, desejo a todos uma ótima semana, que Deus os abençoe e que possamos na semana que vem nos encontrar aqui, em nome de Jesus.